Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das fases mais transformadoras da vida, a adolescência. É uma busca, nossa, super intensa por identidade, por descobrir quem somos no mundo que, vamos combinar, não para de mudar um segundo. E para começar, vamos pensar num sentimento que talvez seja bem familiar. Esse poema da Eve Mariam captura com perfeição aquele momento em frente ao espelho, sabe? Aquela mistura de incerteza, de questionamento e no final de um certo desafio que define essa busca por quem a gente vai se tornar. Essa dupla de perguntas, quem sou eu e quem eu vou me tornar, é basicamente o motor da adolescência. E não é só uma curiosidade, não. É a missão principal, a tarefa de construir um senso de identidade que seja forte, que seja verdadeiro. Para a gente entender essa busca, o primeiro passo é olhar para dentro. A primeira grande arena dessa jornada toda acontece na mente do adolescente. É ali que a identidade começa a ser forjada. O psicólogo Erik Erikson deu um nome bem direto para essa fase: identidade versus confusão de papéis. A grande tarefa aqui, segundo ele, é resolver essa crise. É sair dela como um adulto com uma visão clara de si mesmo e do seu lugar no mundo. E aí, com base nesse trabalho do Erikson, o pesquisador James Marcia identificou dois ingredientes que são essenciais nesse processo todo. O primeiro é a crise, que é aquele tempo de explorar, de pensar, de tomar decisões, e o segundo é o compromisso, que é quando a gente investe de verdade numa carreira ou num conjunto de crenças. Quando a gente combina esses dois elementos, crise e compromisso, surgem 4 caminhos principais para a identidade. O primeiro, que muitas vezes é visto como o ideal, é o da identidade realizada. Aqui, a pessoa passa por uma crise, uma exploração, que a leva a um compromisso firme. A Olivia do nosso exemplo é isso. Ela explorou os interesses dela e, depois de pensar muito, decidiu: vou ser engenheira. Outro caminho é o que se chama de identidade por execução, ou foreclosure. Nesse caso, existe um compromisso, mas sem ter passado por uma crise ou uma exploração de verdade. Pensa na Isabela. Ela simplesmente aceitou o plano da mãe de trabalhar na fábrica. Ela nunca parou para explorar outras opções, outras paixões. Aí a gente tem também o estado de moratória. Esse é o momento em que a crise está rolando solta a todo vapor, mas o compromisso final ainda não foi feito. O Josh está exatamente aí, sabe? Ele está pensando ativamente no futuro, pesando as opções, faculdade ou exército. Mas por enquanto ele ainda não bateu o martelo. E, por último, tem a difusão de identidade. Aqui não tem nem crise nem compromisso, o Jaden é um bom exemplo disso. Ele não pensou muito no futuro, não está preocupado, está só deixando a vida levar, imaginando que uma hora as coisas se resolvem sozinhas. E o mais fascinante é que esses caminhos de identidade não acontecem do nada. Eles estão super ligados à dinâmica familiar e à personalidade. Por exemplo, a identidade realizada, o caso da Olivia, geralmente floresce em lares que incentivam a autonomia. Em contrapartida, a identidade por execução, como a da Isabela, é mais comum em famílias que evitam conflitos, onde as decisões são tomadas pelos pais. A personalidade também influencia muito. Uma autoestima alta está mais ligada à realização, enquanto a difusão costuma estar associada a uma autoconfiança mais baixa. Mas claro, a identidade não é formada só internamente. Ela é testada, é moldada, é refinada o tempo todo na arena social. Então, vamos ver agora como os relacionamentos com a família e com os amigos acabam influenciando essa jornada. Quando a gente pensa em adolescentes e família, uma imagem quase sempre vem à cabeça, né? A do adolescente rebelde, aquele que está sempre em conflito, rejeitando tudo que os adultos valorizam. Mas será que essa imagem popular é fato ou é ficção? Pois é, a pesquisa mostra que essa ideia de uma rebeldia generalizada é, na verdade, um grande mito. A esmagadora maioria dos jovens se dá bem com os pais. Sim, o conflito familiar aumenta durante a adolescência. Isso é normal, faz parte. Mas rebelião total, aquela rejeição completa, isso, na verdade, é bem raro. Então, o que importa de verdade não é se existe conflito, mas sim como os pais lidam com ele. E aqui tem uma diferença crucial entre o controle comportamental, que é saudável, como colocar regras, dar orientação, e o controle psicológico, que é uma tentativa bem prejudicial de manipular os pensamentos e os sentimentos do adolescente. E esse controle psicológico pode aparecer de formas muito danosas. Coisas como induzir culpa, retirar o afeto quando há uma decepção, ou invalidar o que o adolescente está sentindo. Tudo isso pode minar profundamente o desenvolvimento e essa busca por uma identidade autêntica. Outra parte central, inevitável da jornada do adolescente é navegar
pela sexualidade, pela intimidade e pelas novas e sérias responsabilidades que vêm junto com tudo isso. Embora seja uma parte supernatural do desenvolvimento, a atividade sexual na adolescência traz riscos reais que, muitas vezes, são subestimados. E isso acontece, em parte, por causa de algo que os psicólogos chamam de fábula pessoal. Sabe aquela sensação de invulnerabilidade? A crença de que, coisas ruins não vão acontecer comigo. Para a gente entender a escala disso, vamos olhar os números. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 4 meninas adolescentes entre 14 e 19 anos tenha pelo menos uma infecção sexualmente transmissível. 1 em cada 4. É um número que realmente impressiona. E a tendência, infelizmente, é preocupante. As taxas de algumas das infecções mais comuns, como a clamídia, por exemplo, aumentaram drasticamente ao longo dos anos para essa faixa de 15 a 19 anos. Ou seja, o risco não está diminuindo. Outro risco bem significativo é a gravidez. Nos Estados Unidos, os desfechos variam bastante. De cada 100 gestações na adolescência, um pouco mais da metade resulta em um nascimento. O resto acaba em aborto ou, em alguns casos, em uma perda gestacional. Então, quando a gente olha para essa jornada que é tão turbulenta e ao mesmo tempo tão transformadora, da infância para a vida adulta, o que a gente realmente aprende com tudo isso? A busca do adolescente é, acima de tudo, um período de crescimento explosivo em 3 frentes principais. Internamente, na hora de forjar uma identidade; externamente, ao renegociar os relacionamentos; e em termos de responsabilidade, ao encarar novos desafios que exigem maturidade, conhecimento e algo fundamental, muito apoio. Entender tudo isso nos ajuda a ter mais empatia. Nos lembra que a adolescência não é só uma fase de rebeldia que precisa ser superada, mas sim uma busca fundamental por quem somos. E isso nos deixa com uma reflexão final. Agora, entendendo melhor essa jornada, como podemos apoiar de uma forma mais eficaz os adolescentes que fazem parte das nossas vidas?